Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na esfera íntima, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é um fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao carro da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvide, pois, o trabalho que o céu te conferiu, e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência a nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Vamos agradecer nesse momento a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa abençoada, que é a casa do Senhor. Pedir a Ele que nos envolva com muita luz, com muita paz, que derrame sobre nós suas bênçãos, que ilumine os nossos corações, que ilumine os nossos pensamentos, que nos dê força, coragem, resignação, para resolver os nossos problemas, sempre da melhor maneira possível, sempre com muita paciência, com muita serenidade, que possamos, Senhor, melhorar um pouquinho que seja a cada dia, agradecendo sempre, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos concede a cada dia. Queremos também pedir aos benfeitores amigos que estejam sempre conosco, iluminando, amparando e nos guiando. Pedimos a esses benfeitores que estejam presentes hoje na nossa reunião, que ilumine os nossos corações,
que intua a nossa palestrante e que nos ajude a entender a mensagem que nos fornece. Com a permissão de Jesus, com o amparo dessa espiritualidade amiga e benfeitora, estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. E é sempre com muito prazer que a gente recebe a Daniela. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, com muita alegria que nós estamos nessa casa abençoada mais uma vez e que nós continuamos recebendo as bênçãos do alto, né? Fim de ano está aproximando, mais ou menos 27 dias, né, para o ano novo. E quando começa a decoração de Natal nas lojas, a venda de panetone, a gente já vai ficar meio saudoso do ano que está terminando, né? E geralmente a gente vai lembrando da lista que a gente fez no início do ano e que cumpriu quase nada ou muito pouco, né? E aí vai jogando planos novos para os próximos anos. E aí, depois que a gente faz a listinha ali, né, de planos, de objetivos a serem atingidos, que a gente quer atingir para o próximo ano, a gente tem aquela sensação, aquela necessidade de ir desapegando de coisas, parece que para dar espaço para coisas novas acontecerem no ano que vai iniciar. E aí, a Joana de Ângeles, ela tem um livro que chama Diretrizes para o Êxito. E nesse livro, ela tem uma lição que chama Apego e Libertação. Que lá ela fala que é natural que no início de ano a gente tem essa necessidade de tirar coisas velhas dos nossos armários para caber coisas novas. E ela diz que além de fazer esse desapego das coisas materiais, é muito importante também a gente ir fazendo o treinamento do desapego de sentimentos que não faz mais sentido para nós, como uma mágoa de alguém, uma raiva, né? Uma picuinha ali que a gente foi desenvolvendo com uma pessoa. Fala para a gente desapegar de crenças que acabam limitando a nossa evolução, de disputa mesquinha que ela usa. Quantas vezes a gente fica ali, eu emprestei R$100 para fulano e a gente faz aquele escarcéu na vida do outro querendo cobrar R$100, assim, R$100 hoje eu sei que faz muita diferença, né, gente? Faz muita falta. Mas eu quero dizer, para corroborar essa colocação da Joana de Ângeles, que às vezes é melhor a gente deixar ir, né? Deixar ir, porque se a gente fizer tanta questão de receber aquilo, a gente vai receber até acompanhado de maus pensamentos, de más vibrações e acaba piorando a nossa situação, né? Eu tenho uma colega que ela está em processo de separação com o marido. Aconteceu uns esquemas lá e eles separaram e aí ela quer sair de casa porque não está aguentando mais assim a presença do cônjuge, né? E aí ela quer sair de casa. E todo mundo fala, nossa, mas você não pode sair da sua casa não, você vai que acaba, você perde os direitos e tudo. E ela falou um negócio que faz sentido com essa colocação da Joana de Ângeles. Ela falou assim que às vezes ela prefere perder do que ficar insistindo numa situação que ela sabe que vai trazer prejuízo mental para ela. E é verdade, cada um sabe ali no seu nível o que pode desapegar e o que precisa ainda manter um certo apego, né? Mas que a gente tenha esse pensamento, dessa necessidade desse desapego concomitante ao desapego que a gente faz do nosso armário, com o desapego que a gente faz nas gavetas dos remédios, que ela fala na lição, que há sim necessidade de desapegar, de abrir um armário, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, essa calça aqui, não, mas eu ainda vou emagrecer para usar essa calça aqui, vou deixar aqui no cantinho. Sendo que a gente depois nem lembra que aquela bendita calça está lá no guarda-roupa e muitas outras pessoas precisando de uma calça para coisas básicas, para questões rotineiras. Ela fala mesmo com desapego de remédio, desde que esteja dentro da data de validade, desapegar de remédio. Porque às vezes, não, mas esse remédio não usa para quando me dá aquela enxaqueca, ai meu Deus. É como se a gente estivesse chamando o mal-estar para a gente de novo, se a gente não faz esse desapego.
Até porque se por acaso a mesma dor nos acometer, a gente provavelmente vai no médico, o médico vai passar outro medicamento e a gente só vai enfiando mais medicamento na nossa gaveta, meio que chamando, atraindo ali doenças, mal-estar para o nosso corpo. E aí ela diz também que à medida que nós vamos fazendo essa prática desses desapegos, nós precisamos também doar o nosso coração para Jesus. Vou até ler porque eu achei muito bonita a fala que ela diz. Ela diz assim: despojando-te de tudo e oferecendo quanto te seja possível, doa também o teu coração a Jesus, a fim de que Ele o insufle de amor e paz para todos sempre. Olha que interessante. Só que para a gente doar o nosso coração para Jesus, nós temos que deixar ele também vazio, né? Vazio de coisas desnecessárias, para que a gente possa permitir que Jesus faça moradia dentro dos nossos corações, transformando a nossa existência, trazendo um sentido para a nossa vida. Porque vez ou outra é natural, a gente pega pensando assim: ai, nossa, mas eu nasci, eu estou reencarnada para quê, gente? A vida parece que está dentro de um piloto automático. Acorda, trabalha, volta, faz comida, arruma casa e começa tudo de novo no dia seguinte. E aí a gente vai cair nesse piloto automático e vai esquecendo qual que é o sentido da nossa existência aqui. E quando a gente vai permitindo, vai fazendo essas doações para ceder espaço dentro do nosso coração, para que Jesus habite o nosso coração através da transformação das nossas atitudes, nós vamos resgatando esse sentido da nossa existência, que é trabalhar pelo nosso melhoramento. E aí, para que a gente possa doar, né, o nosso coração para Jesus, o André Luiz, lá no livro, deixa eu ler aqui que eu vou falar bobeira, No Mundo Maior, tem uma lição lá, logo no início do livro, em que ele observa que 1.200 espíritos reencarnados, eles estavam dormindo, seus corpos estavam dormindo, e eles foram levados pelos seus anjos da guarda lá para o mundo espiritual para receber um direcionamento de um espírito de alta escola chamado Eusébio. E aí o André Luiz, vendo, né, o trabalho que os espíritos protetores desses 1.200 espíritos encarnados, para ser retirado do corpo, né, para ser levado lá para o nosso lar para receber esse direcionamento, ele pensou assim: poxa, será que se eu tivesse também recebido esse direcionamento enquanto eu estava vivo, será que eu tinha vivido a minha vida de forma diferente? E eu achei interessante a reflexão dele, porque provavelmente ele também recebeu esse direcionamento. Porque todos nós, ao reencarnarmos, meus irmãos, a gente fez planejamento, nós deixamos de lá instrutores que dedicaram tempo para nos instruir a melhor maneira da gente lidar com as nossas provações aqui no planeta Terra. Então nós recebemos constantemente essa mesma oportunidade que esses 1.200 espíritos estavam tendo e que o André Luiz presenciou. E aí eu retirei alguns trechos dessa palestra que esses 1.200 espíritos receberam desse espírito evoluído Eusébio, para a gente comentar ao longo dessa nossa fala aqui da noite de hoje, para que resgate em nós essa necessidade de renovação, que é o tema da fala de hoje. Renovação, a arte de renovar. Aí esse espírito Eusébio, ele fala assim, que não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Aqui ele está dizendo para nós, para aqueles 1.200 espíritos e para nós que estamos tendo acesso a essa informação, de que saber da imortalidade da alma não faz diferença nenhuma na nossa existência se nós não utilizarmos dessa informação para sermos comedidos nas nossas escolhas, para a gente ser comedido, ter cuidado na hora de usufruir do nosso livre-arbítrio.
Porque quando a gente sabe da imortalidade da alma, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas passam a não serem mais pautadas apenas pelo bel prazer das coisas do mundo. Passa a ser pautada as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão, no como é que isso aqui vai repercutir para mim, na minha vida enquanto espírito, na minha vida enquanto ser eterno. E aí, cada vez que a gente toma as nossas decisões com esse cuidado, pautado pela nossa vida, pelo conhecimento que a gente tem da imortalidade da alma, as chances da gente cometer erro vai ficando cada vez mais reduzidas. Porque o que acontece conosco, que a gente causa muito, que a gente busca com as nossas próprias mãos, muitos embaraços, muitas situações embaraçosas, é porque a gente faz a maioria das nossas escolhas sem pensar no longo, no médio prazo. É só pensar aqui, ó, no curto prazo. É sem pensar em qual que é a consequência que vai ter dessa escolha aqui que a gente está fazendo agora. E quando a gente leva em consideração esse conhecimento da imortalidade da alma, do intercâmbio com os dois mundos, a gente passa a fazer as escolhas mais assertivas no que tange verdadeiramente a busca da nossa felicidade de verdade. Muitas vezes perguntam, o que você quer? Eu almejo ser feliz. Mas será que a gente já pensou no que é essa felicidade, meus irmãos? Alguém já parou para pensar no que é essa felicidade? Muitas das vezes a gente busca essa felicidade com coisas materiais. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa com piscina. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro ali, um Honda, não sei das quantas. Eu vou ser feliz quando eu conseguir visitar o país tal. A gente vincula a nossa felicidade a conquistas materiais. E aí, quando essas conquistas materiais a gente não alcança por N fatores, que não cabe aqui a gente levantar, a gente fica frustrado, a gente fica abatido, a gente perde as esperanças. Sendo que a nossa felicidade, ela é pautada nas questões do espírito. É claro que a gente está no mundo material, nós precisamos das coisas para viver. Seria um verdadeiro engodo da minha parte falar que não precisamos das coisas materiais para viver. Precisa. Mas o que a gente tem visualizado por aí é que nós estamos nos permitindo ser escravos das coisas e acaba perdendo o tempo das coisas que verdadeiramente importam, que é as coisas do mundo espiritual. Os espíritos superiores que reencarnam aqui no nosso planeta, alguns deles reencarnam com posses. A gente já parou para pensar nisso? Reencarna rico? Reencarna tendo poder, sendo uma pessoa ali de poder, uma pessoa poderosa, uma pessoa de fama? Não, eles escolhem, eles optam por reencarnações, por vidas singelas, por vidas simples, mas são pessoas felizes. Chico Xavier, na casinha dele, era toda rachada, não enxergava do olho, tinha N problemas de saúde, era uma alma feliz, porque a felicidade dele não estava vinculada às coisas do mundo material. O Divaldo, dele mesmo não tem nada, toda a sua obra, toda a vida do Divaldo é em relação à Mansão do Caminho, a obra de assistência da Mansão do Caminho, e é um espírito feliz, é uma alma feliz. Está lá enfrentando um processo de câncer na bexiga e está lá firme e forte, sem perder as esperanças. E a gente pensa, nossa, aos 97 anos, para que, gente, um câncer? Para nos dar exemplo de resignação, para nos dar exemplo de enfrentamento das vicissitudes que o nosso corpo acontece vez ou outra. Então, para que saber refletir, na verdade, sobre essas coisas, meus irmãos, faz parte do nosso processo de evolução, mas é a reflexão acompanhada da movimentação para trabalhar aqueles pontos que a reflexão nos trouxe. E aí o Eusébio, ele continua. Antes de mais nada, deixa eu pôr uma água aqui, gente, só um minutinho. A garganta tem, esse ano não foi nada, companheira minha. E ele continua. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas.
sermos pessoas, ele está falando para nós, para a gente ser pessoas alegres, sermos pessoas otimistas, sermos pessoas confiantes nos desígnios das leis de Deus. Porque às vezes a gente reclama, nossa, na minha vida nada dá certo, meu Deus, eu sou uma pessoa que se esforça tanto, eu acordo 5 horas da manhã, eu deito meia-noite, eu trabalho em 3 empregos, eu faço, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa diligente, que foi o termo da lição que você leu, né, Leus? Eu sou uma pessoa diligente, mas mesmo assim nada na minha vida dá certo. Por que será que nada na nossa vida, às vezes, chega um momento que nada dá certo, meus irmãos? Porque talvez a nossa postura, principalmente a nossa postura mental, não está condizente com o esforço que a gente está fazendo. Nós estamos vivendo em trevas do pessimismo, em trevas do materialismo, em trevas do negativismo, em trevas da maledicência, em trevas de guardar, em fazer questão de guardar mágoa, de guardar ressentimento das pessoas como se fosse um tesouro que a gente guarda dentro dos nossos corações, sendo que deveria ser ao contrário. Nós já temos conhecimento suficiente para saber que o nosso teor mental, ele tem um peso primordial na nossa conduta, na nossa forma de viver as nossas experiências boas ou as nossas experiências negativas, que todas culminam com o único objetivo, que é a nossa reeducação perante as leis de Deus. E aí quando ele fala aqui para nós, para a gente elevar o nosso coração, romper essas muralhas, esquecer a ilusão da posse, é nesse sentido, é para a gente tornar a nossa vida aqui mais leve, mais prazerosa nesse sentido de ter a consciência tranquila de que a gente está fazendo o que está ao nosso alcance para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas boas. Quantas vezes a gente perde tempo, perde energia, perde o nosso sossego, brigando por coisinha inútil, por ponto de vista, por defender ponto de vista nosso, achar que nós temos mais razão em relação ao ponto de vista do outro. A gente perde amizade, a gente perde ali desfaz de laços de afinidade por questão de orgulho para manter o nosso posicionamento. Eu estou certo, você está errado, e aí a gente não discute de forma sadia, de forma saudável, para chegar no entendimento. A gente já deve ter visto muitas vezes, né? Tem posts, tem casos que falam, eu prefiro ter sossego do que ter razão. E é verdade, isso não mostra covardia da nossa parte, cessar uma discussão para querer preservar ali a amizade, para querer preservar ali a nossa razão, no sentido de não criar picuinhas desnecessárias com as pessoas. Quantas vezes nós nos comprometemos a nossa reencarnação, ou na verdade nós amarramos ali, nós atamos com pessoas por um descuido da nossa parte, por um discurso mal colocado em relação àquela outra pessoa, pela desculpa de, eu sou sincero mesmo. A desculpa de, eu sou sincero mesmo, para ofender aquela outra pessoa, nós não estamos sendo sinceros em coisa nenhuma. A gente está sendo maldoso para com aquela pessoa. O tal do jogar indireta. Para que jogar indireta para as outras pessoas, meus irmãos? O que custa a gente falar direto? Na lição ainda que a Eleusa leu, que fala dos talentos, a Joana de Anjos ela tem uma lição, não me recordo agora qual que é o nome. Quando eu recordar eu falo. Mas ela fala dos talentos. E ela fala que a saúde é um talento, ela fala que a nossa capacidade de pensar é um talento, e ela fala que a palavra é um talento. Meus irmãos, quantas vezes que a gente carrega a nossa palavra com tanto magnetismo negativo, que se a gente tivesse dado um tapa no rosto da outra pessoa, era menos agressivo do que a voz ou a palavra que a gente usa para aquela outra pessoa. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, que é bem ilustrativo esse exemplo. Uma certa feita, eu trabalhava numa empresa, eu era treinador. E aí na equipe que a gente tinha um set de treinadores, e a gente estava recebendo um treinador novato, que tinha passado há pouco tempo no processo seletivo, e ele ia fazer a primeira apresentação dele de PowerPoint ali para apresentar uma proposta de treinamento. E aí ele fez ali uns slides muito carregados, fundo preto, letras coloridas. Aí ele pediu a opinião de uma treinadora mais experiente da área. Ela falou para ele, nossa, tá péssimo, tá horrível a sua apresentação.
Eu estava do lado, eu vi aquele ânimo dele murchar na hora, coitado. É igual quando a gente fura um balão. Sabe quando a gente vai cortando ali uma beiradinha do balão, ele vai murchando, vai perdendo o ar ali rapidinho e ele murcha? Aconteceu isso com o moço. Tem jeito de dizer as mesmas coisas. Ela poderia ter falado: olha, está muito boa a sua apresentação, está clara o seu ponto de vista, a sua proposta, mas vamos melhorar aqui, vamos mudar o fundo, a cor do fundo, vamos modificar aqui essa letra. Ela tinha passado a mesma mensagem da necessidade de refazer a apresentação, mas não tinha sido tão ofensivo, não tinha sido tão agressivo para com aquela pessoa que estava recebendo. Esses cuidados a gente precisa de ter na lida das pessoas. Lidar com o ser humano é desafiador. Por isso é que a gente evolui em uma velocidade muito mais rápida aqui do que lá no mundo espiritual. Porque aqui nós estamos lidando com pessoas que têm expectativas, que têm experiências, que têm posicionamentos, que têm ponto de vista diferente do nosso, que têm sentimento. E aí, esse cuidado que a gente tem nessa lida com as pessoas, em lidar com as pessoas de forma a não sermos ofensivos, meus irmãos, mostra uma maturidade espiritual da nossa parte. Mostra um certo equilíbrio espiritual da nossa parte quando a gente tem esse cuidado. Eu repostei no meu Instagram nesses dias um post que eu achei tão magnífico, e é bem isso. Era assim, eram 3 situações, eu vou me recordar agora de 2. Primeiro, uma mãe com um menino num restaurante, um menino de uns 5, 6 anos no restaurante, dando a maior birra, de jogar no chão mesmo, uma coisa de doido. E todo mundo ali olhando, julgando aquela mãe, afastando ali daquela criança. E aí o vídeo mostra assim, 20 minutos antes. Era ela lá no abrigo, recebendo a guarda provisória do menino, que já tinha sido devolvido de 3 famílias. E aí a outra situação é um rapaz que está dirigindo totalmente assim, lento, na faixa rápida no trânsito, muito lento, muita falta de atenção, desviando do carro, e todo mundo passando em alta velocidade, buzinando, xingando ali o motorista. E aí o vídeo pausa e mostra 20 minutos antes, ele recebendo a notícia de que a esposa dele estava em estágio de câncer terminal, sem expectativa de viver, e ele tinha 3 filhos pequenos. E ele estava pensando nesse trajeto, que ele estava lento, que ele estava desgovernado. Como que eu vou dar essa notícia para os meus filhos? Percebe, meus irmãos, que a gente lidando com pessoas, cada um está num problema, cada um está numa situação que exige de nós um cuidado para lidar com as pessoas. Ainda mais nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, ainda mais nós que temos esse esclarecimento, que é isso que esse Espírito Eusébio está querendo dizer para nós. Não basta nada a gente só saber se a gente não faz diferença com o que a gente sabe. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ser útil para alguém por conta da nossa insegurança, por conta do nosso medo, por conta do nosso orgulho, sendo que nós temos condição plena de sermos instrumentos de Jesus, instrumentos de Deus aqui no nosso planeta Terra. Porque todos nós recebemos talentos. Todos nós, não tem uma alma encarnada aqui nesse planeta que é desprovido de talento, que não pode ajudar alguém. Não tem ninguém nessa terra. Tem uma lição do Evangelho, Caridade para com os Criminosos, que eu gosto muito. Lá fala que até o mais vil dos criminosos, ele ama algo ou ele ama alguém. E pelo fato dele ter essa energia potencial no seu coração, ele tem probabilidade, ele tem chance, ele é detentor desse amor. E assim somos nós. Todos nós temos esses talentos que a gente pode colocar em prática, meus irmãos. E aí nesse fim de ano e entrada de um novo ano, que a gente possa pensar, refletir, qual que é o talento que eu tenho, que eu posso colocar em prática em favor dos outros. Esses dias eu estava lá em casa pensando, eu não tenho nenhuma atividade de assistência direta, não tenho. E aí a gente vai chegando numa fase da nossa vida que a gente vai sentindo necessidade. E aí eu estava lá em casa, acho que arrumando cozinha e pensando, poxa, lá no centro que eu frequento, uma vez por mês, muito pouco, a gente sabe, mas por conta do nosso trabalho não é o que a gente consegue,
nós fazemos ali a sopa e vai ali algumas famílias ali da região onde a casa espírita fica para receber assistência. Eu estava pensando, tem um monte de menino, uai, se eu sou professora alfabetizadora, por que eu não posso dedicar 1 hora do meu domingo da manhã, uma vez no mês, para ajudar esses meninos que por acaso tiver dificuldade? São todas crianças pequenas que estão passando pela fase da alfabetização. Essa reflexão ela é importante para nós. O que eu sei fazer que eu posso colocar para ajudar o próximo? Porque a gente não evolui sozinho. Nós não vamos evoluir numa velocidade exponencial, trancado lá na nossa casa, só dando atenção para as necessidades da nossa família, dos nossos 3, 4, 5 moradores ali da nossa casa. A gente aumenta as chances, a velocidade da nossa evolução, quanto mais a gente estende os nossos talentos. E aí, continuando aqui, o Eusébio ainda fala: admitiríeis, porventura, a vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Então casa com o que a gente estava comentando, a questão do talento, né? Se até as ervinhas, as plantinhas, se até o verme, ele tem uma função que é de decompor a matéria orgânica, nós que temos um sistema cognitivo elevadíssimo, evoluidíssimo, o nosso sistema cognitivo, nós não vamos ter lição nenhuma ao reencarnar aqui no planeta Terra. Aquele monte de espírito teve uma trabalheira danada para garantir a nossa estadia aqui no planeta, para a gente ficar assim de braços cruzados, ó, vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é, meus irmãos, né? Cada um sabe qual que é a necessidade das suas respectivas reencarnações, mas o que a gente não pode é ficar demorando muito tempo para descobrir o que nós estamos fazendo aqui. Para quando chegar o nosso momento derradeiro do desencarne, dizem que passa um filme e deve ser verdade, porque o meu sogro, ele desencarnou tem uns 20 dias. E aí é interessante, ele ficou 10 dias internado. Ele faleceu numa quinta. Na segunda-feira deu uma necessidade tão assim urgente nele de despedir das pessoas. Ele chamou os 3 filhos, chamou nós as noras, chamou os parentes próximos no hospital para despedir. Porque o espírito, a pessoa que está perto de desencarnar, ela sabe que o momento dela está chegando. E aí passa esse filme na vida da pessoa, e aí é onde a gente vai ter o arrependimento. Pois se está na portinha ali, o anjinho da morte está ali na beirinha da nossa cama, chamando a gente, não vai dar e bater o arrependimento, não vai dar lá muito tempo da gente refazer as coisas às quais nós arrependemos. Então é mais fácil, enquanto a gente está em vida aqui, ir arrependendo e já ir partindo para reparação, para não deixar muita coisa para reparar na próxima reencarnação. Oportunidade a gente tem, mas o cenário ele é completamente diferente do que a gente tem hoje. E às vezes o completamente diferente não é nem diferente para bom, né? É diferente para ruim. Porque se a gente teve toda a facilidade hoje, não deu valor para a gente valorizar a situação, vai ser um pouco mais complexo o nosso cenário na nossa próxima reencarnação, se a gente só ficou empurrando essa para a barriga. E aí ele fala: a porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Ele está nos intimando a prática da caridade. A prática da caridade da assistência e a prática da caridade conforme Jesus entendia: a benevolência, indulgência e o perdão. Benevolência, praticar o bem para todas as pessoas que estiverem ao meu entorno e que me solicitar. Indulgência, não julgar, não querer ser juiz da causa do outro, sendo que não somos juízes nem das nossas causas. Perdão, perdoar a outra pessoa. O perdão, gente, não é o outro. Ah, eu te perdoo, fulano. Eu estou levando benefício do outro, não. O benefício é eu que estou tirando aquele trem pesado
ali do nosso coração, que é ocasionar uma doença lá na frente. A gente faz muita questão de manter agasalhado esse sentimento, essa mágoa, esse ressentimento. O perdão faz bem para nós mesmos que estamos liberando aquela outra pessoa para pagar a dívida dela com outro alguém. Se eu insisto em não perdoar, eu estou continuando aqui, atrelado àquela pessoa. A reparação dela vai ter que ser comigo. Agora, se eu perdoo aquela pessoa, eu corto o vínculo com ela. Aí a reparação dela vai ser com uma outra pessoa. Eu cesso meu vínculo de negativo para com aquela pessoa quando a gente perdoa. Quando a gente passa a vibrar positivamente para aquele que nos ofendeu, para aquele que nos trouxe tanto de sabor. E aí, já encaminhando para o encerramento, o Eusébio ele fala: o espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Faz-se, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Então, meus irmãos, levar os ensinamentos que tanto bem nos faz, estender, sermos multiplicadores desse conhecimento. Mas sermos multiplicadores desse conhecimento não é com a fala. É sermos multiplicadores desse conhecimento através do nosso bom exemplo, através da forma que nós enfrentamos os nossos problemas. Tem alguém que a gente nem imagina que está lá observando como é que a gente conduz a nossa vida. Está lá só observando como é que a gente leva a nossa vida para ver se o nosso discurso está condizente com a nossa postura. Porque se não tiver, pode ter certeza que alguém vai apontar, né? Igual o menino toca o telefone: menino, pai, é pro senhor. Não, fala que eu não tô. Que exemplo que a gente está dando para os nossos filhos quando a gente responde isso? Tem post, a maioria deve ter visto, uma mulher que filmou uma jovem dentro do avião. Alguém viu? Né? Ela filmou ali, quis expor a moça, porque a moça não trocou de lugar com o filho dela. Eu imagino que a mulher que filmou achou que o povo ia cair matando e julgamento na menina que não trocou de lugar, né? Mas foi o contrário. Mostrando assim que essa mulher perdeu a oportunidade de mostrar para o filho dela que a gente não pode ter tudo o que quer, que a gente perdeu a oportunidade de dar um bom exemplo para a criança. Ainda mais, corroborou para o menino de que a gente pode sim expor aquele que pensa diferente, que a gente pode sim humilhar aquele que não faz as nossas vontades. O que eu trouxe com isso? Essa questão de nós sermos bons exemplos em todo lugar que a gente está. Aí, a nível de curiosidade, depois eu fui pesquisar, gente, as pessoas falam que nós não podemos trocar de lugar mesmo no avião. Aí eu fui ler, olha os motivos. Se por acaso o avião cai, né, nós vamos ser identificados pela poltrona que a gente estava sentado, né? Teve até um caso, o moço foi banido de uma empresa aérea, porque trocou de lugar com a pessoa que ele cedeu o lugar dele fumou no banheiro do avião, foi expulso ali. Aí, como é que ele vai provar que não foi ele que fumou no avião, sendo que os comissários identificou que aquela pessoa que estava naquela poltrona que foi lá e fumou no banheiro do avião? Então, né, a nível de curiosidade, a gente não pode ver se trocar de lugar com outro no avião. Fica aí a lição, né? Fecha aí parênteses, fecha aí o adendo. Então, nós precisamos ser bons exemplos em todos os locais em que nós estamos. Porque tem alguém que está espelhando em nós. Deveria espelhar em nós? Provavelmente não, porque a gente sabe que o único modelo infalível que tem é Jesus, né? Mas vai que alguém resolva se espelhar em nós, a gente ter esse cuidado do nosso discurso ser condizente com a nossa postura em relação à vida. E aí sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com o armazém divino que supre a cada um de nós segundo a justa necessidade. Então, que nós possamos ser trabalhadores
ao invés de só ficar esperando, de só ficar pedindo, oh Deus, oh Pai, me dê isso, me dê aquilo, nós possamos fazer as nossas movimentações para acionar aqui, ó, os armazéns divinos que vai nos proporcionar aquilo mediante a qual nós temos condição. Eu não entro no supermercado gastando, fazendo uma compra de R$500 se eu só tenho 300 no cartão. O armazém divino é a mesma coisa. Ele não vai me fornecer uma compra de R$500 se eu só tenho condição de receber 300. E o que faz a gente movimentar a nossa contabilidade divina é as boas obras que nós fazemos, né? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha preparado para essa noite de hoje, que nós possamos pensar nessa necessidade de renovação, não só a renovação dos nossos espaços ali dentro da nossa casa, mas principalmente a nossa renovação enquanto espíritos eternos e imortais que somos. A nossa renovação de sentimento, a nossa renovação de pensamento, a nossa renovação de esperança, a nossa renovação de instrumentos, de cooperadores da seara de Deus, que é o campo, o nosso campo de batalha é justamente o local em que nós estamos inseridos. Muito obrigada pela paciência, pelas vibrações, e como eu não vou vir mais aqui nesse ano, desejo a todos um feliz Natal e um 2025 repleto de boas obras para cada um de nós. Muito obrigada. Obrigada. E para você também. Ótimo. Gente, eu deixei para falar sobre o bazar no final, porque o salão está sempre vazio no início, né? Depois no final está cheio. Hoje eu vou falar no final. Aí o nosso bazar está chegando agora, né? Agora sábado já, dia 7. E eu conto com todos vocês. Muita coisa bonita, muita comida gostosa que as nossas trabalhadoras fazem, quitutes muito bons para vender. E a gente também espera com vocês com um cafezinho, tá? Um biscoitinho. Aí, e cada um que vier comprar uma coisinha que seja, uma lembrancinha, vai nos ajudar muito, tá? Porque como eu sempre digo, é com esse dinheiro que a gente mantém os enxovais de bebê, e hoje está tudo muito caro, né? Então eu conto com vocês, tá? Dia 7, das 9h30 às 16h30. Você também está convidado, Daniela. Eu vi a colocação dela, Vitor,